Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Então, a nossa aula de hoje, a nossa aula 13, está quase chegando na metade do curso já, tá? Então, hoje nós falaremos de taxas relacionadas, diferenciais e aproximação linear. Então, taxas relacionadas é o seguinte, é quando você tem uma certa equação e essa equação ela está dependendo de duas variáveis, x e y. Só que essas variáveis x e y, elas estão variando ao longo do tempo, ao longo de alguma outra variável. Elas dependem de uma outra variável. Então, você não vai enxergar mais x e y como sendo simplesmente variáveis. Você vai enxergar x e y como sendo funções, tá? Então, a ideia é pegar essas funções. Então, você vai ter uma certa equação, tá? Você vai ter uma certa equação que ela depende de x e y, tá bom? E você vai querer determinar qual é a taxa de variação de x, ou querer determinar a taxa de variação de y, ou eu vou te dar as duas taxas de variações e vou querer que você determine a taxa de variação da equação. Essa equação pode ser uma área, pode ser um volume, pode ser uma vazão, tá? Então, no fundo, o que tu vai ter que fazer é derivar isso, tá? Tu vai ter que derivar isso aqui. E quando você derivar isso, vai derivar o x, vai derivar o y. Tá bom? Quando você fizer esse processo de derivação, você deriva a equação, que aí você vai ter que entender o que é essa equação, tá? O x você vai ter que derivar em relação a t, o y você vai ter que derivar em relação a t, tá? Qual é a dificuldade de taxas relacionadas? A dificuldade é que essas variáveis x e y, elas não são desconectadas. Elas têm uma relação implícita entre elas, tá bom? E quando você deriva uma, geralmente aparece a derivada da outra. Por isso o nome taxas relacionadas. Então, é a derivada de x que tem alguma relação com a derivada de y. Tá? E a dificuldade desse tipo de problema é o seguinte, é que simplesmente vai aparecer um texto para ti. E esse texto, tu vai ter que sacar o que tu tens que fazer. Tá? Dificilmente vai aparecer uma equação. Então, é o texto e o texto você tem que determinar qual seria a sua equação. Tá? Então, vamos ver alguns problemas. Temos aí alguns problemas. O problema do tanque, o problema da escada, o problema do ponto que se move ao longo da circunferência. Vamos começar pelo problema da escada. Olha só o problema 2. Olha o que diz. Uma escada com 5 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Tá? Se a base da escada desliza, afastando-se da parede, a uma taxa de 1 metro por segundo, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede, quando a base da escada está a 3 metros da parede. Tá? Então, o problema basicamente é isso aqui. Tem uma certa parede aqui. Pressupõe-se que a parede forma um ângulo de 90 graus. Tá? Aqui você tem a escada. E essa escada tem 5 metros. Tá bom? O que está acontecendo é que esse pé da escada aqui, ele está deslizando. Ele está fazendo esse movimento. Está indo para cá. Tá? Está indo para cá. Está se distanciando do pé da parede. Tá bom? Ele quer saber o seguinte. Quando ele está deslizando do pé da parede, 1 hora, essa distância vai ser 3 metros. Tá bom? 1 hora, essa distância vai ser 3 metros. Nesse momento que a distância for 3 metros, eu quero saber, nesse ponto aqui, ó, se eu te der a velocidade daqui é 1 metro por segundo. A velocidade que está deslizando. Eu consegui calcular isso. Consegui determinar que essa distância desse deslize é de 1 metro por segundo. A pergunta é, qual é a velocidade que está deslizando aqui também? Ok? Porque se ela está indo para lá, claramente isso aqui está descendo. Tudo bem?
Qual será essa velocidade aqui? Essa aqui é a pergunta, tá? Antes que você pense de forma empírica, não é 1 metro por segundo, tá bom? A velocidade aqui embaixo não é a mesma velocidade aqui em cima, tá? Isso depende do ponto. Então, essas velocidades são distintas em quase toda parte, tá? Ele está dizendo para a gente que essa velocidade aqui é 1 metro por segundo. O que será que é essa velocidade? Se nós chamarmos isso aqui de x e isso aqui de y, isso aqui não é a variação de x? Sim ou não? Na verdade, isso aqui é a taxa de variação de x. Então, isso aqui nada mais é que a derivada de x em relação ao tempo. E isso está dando 1. Tudo bem? Então, o que você acha que ele quer determinar aqui? Seria a derivada de y com relação ao tempo. É isso que ele quer saber. Quanto é? Tudo bem? Tá? Esse é o nosso problema. Mas olha, não tem equação nenhuma. Nenhuma. Tá? Absolutamente nada. Só tinha um texto. Mas vamos tentar imaginar, olha. Já que eu disse que isso aqui seria x, então esse aqui vai ser o x, esse aqui vai ser o y. Tá? Essa escada ela não está parada, ela está deslizando. Então quer dizer que o x está mudando ao longo do tempo. E o y também está mudando ao longo do tempo. Então eles são funções que dependem do tempo. Então isso aqui é um x de t. E esse aqui é um y de t. Ok? São coisas que dependem do tempo. Qual relação será que existe entre x de t e y de t? O que vocês fariam aqui? Teorema de Pitágoras, tá? Então, se você fizer x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t, isso é igual a 5 ao quadrado. Tá bom? Então, pronto. Essa é a relação. Essa é que é essa equação. Ok? Se você passa o 5 ao quadrado para cá, vai ficar x quadrado mais y quadrado menos 5 ao quadrado, isso é igual a 0. Então, esse que é o Q de x, y. Beleza? Tá? Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso derivar isso. Tá bom? Vamos derivar isso aqui. Se a gente deriva isso, a derivada tem que ser em relação a quem? Em relação ao tempo. Tá? Então, quem é a derivada de x quadrado de t com relação ao tempo? Diz para mim. 2x de t, que mais? dx dt, que eu tenho que aplicar a regra da cadeia, certo? Então, dx dt. Mais, quem é a derivada de y quadrado de t? 2y de t dy dt. E quem é a derivada disso? 0. Muito bem. Eu posso cancelar esse 2 aqui, não posso? Eu divido tudo por 2, tá? Dá para cancelar esse 2. Então vai ficar, ó, x de t dx dt mais y de t dy dt. Isso é igual a 0. E agora? Quem é que eu quero saber mesmo? dy dt. Quem é que eu tenho? Eu tenho a dx dt. O dx dt é 1. Então eu tenho a dx dt é 1. Mas eu não sei quem é x nem quem é y. Quem são esses caras? Quem é o x? 3. Ele está me dando aqui, ó. Ele quer saber qual é a velocidade que está mudando em y quando o x for 3. Mas pensa comigo. Se o x for 3, quanto é o y? 4. Um teorema de Pitágoras resolve, né? Um triângulo pitagórico. Então, note que para x de t igual a 3, isso implica que y de t é igual a 4. Daí, vamos lá, x de t é 3.
3 vezes dx dt é 1, mais y de t é 4, e o dy dt que eu quero determinar. Agora, esse cara aqui está positivo, passa para o outro lado, né? Vai ficar 4 dy dt é igual a menos 3, e vai dar dy dt é igual a menos 3 sobre 4. Tudo bem? Tá? Então, a taxa de variação do y em relação ao tempo é menos 3/4. Alguém me explica por quê esse resultado deu negativo? Porque o tamanho do y está diminuindo. Então, essa taxa de variação tem que ser negativa. Deu para entender? Então, se alguém pede para você, explique o significado dessa taxa de variação. Essa taxa de variação é negativa, pois o tamanho de y está diminuindo. Essa é a explicação. Beleza? Ficou claro? Nosso primeiro problema? Tá? Então, isso são taxas relacionadas. Tá? Vamos pegar a terceira. Um ponto move-se sobre a semicircunferência, x² mais y² igual a 5. Com esse y maior ou igual que 0, suponha que dx dt é maior que 0, determine o ponto em que a velocidade de y seja o dobro da de x. Então, esse aqui é nosso problema 3. Você tem aqui uma semicircunferência. Tá bom? E você tem aí pontos x, y. Tá? O ponto x, y está se movendo sobre a semicircunferência. Ele diz que tu tem x² mais y² igual a 5. Ele está pedindo que esse y seja sempre não negativo e a variação de x em relação ao tempo seja sempre positiva, e ele quer saber o ponto em que a velocidade do y seja o dobro da velocidade de x. A velocidade de y, o dobro da de x. Tá bom? Olha para cá agora. Então ele quer saber quem é esse ponto que tem essa característica, que a velocidade de y seja o dobro da velocidade de x. Tá? Vamos tentar entender as coisas. Vamos pegar um ponto aqui, um ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Vamos tentar entender. Observa. Eu vou chamar aqui de P1, P2, P3, P4. Se nós colocássemos um eixo aqui, um eixo e isso aqui fosse a nossa origem, observa, P1, a abscissa do P1 está bem aqui, ó, tá? A abscissa do P2 está bem no ladinho, tá bom? A abscissa do P3 também está perto. A abscissa do P4 também está perto. E a abscissa desse outro cara ali, ó, está bem aqui, tá bom? Olha quanto variou aqui, ó. Então, eu caminhei um certo arco aqui, mas o espaço que o x percorreu é um espaço pequeno. Agora, vamos olhar só para o y. Se você pega o primeiro ponto, ele está bem aqui. O segundo ponto já está bem aqui. O terceiro ponto já está bem aqui. O quarto ponto já está aqui. E o quinto ponto bem aqui. Tá? Observa que o espaço que foi percorrido em y é um espaço muito maior que o espaço percorrido em x. Tudo bem? O que você conclui disso? O que você conclui? Que a velocidade que o y está variando é muito maior que a velocidade que o x está variando. Tudo bem? Então faz muito sentido esse problema. Ele querer saber onde é que os pontos que a velocidade de y é o dobro da velocidade de x. Esses pontos existem sim. A gente só tem que caçar eles. Agora, quem são esses caras é que é o problema. Tá? Diga. Ah, tá. Ok.
Muito bem. Então nós já sabemos que essas coisas existem. Vamos lá. Vamos pegar essa equação. A gente vai escrever assim, ó, x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t. Isso é igual a 5. Tá? Nós sabemos que o x e o y dependem do tempo. Tá? Vamos derivar isso aqui. Isso aqui vai ficar 2 x de t dx dt mais 2 y de t dy dt. Isso aqui é igual a 0. Tudo bem? Você pode cancelar esse 2, tá? Vai ficar x de t dx dt mais y de t dy dt, isso é igual a 0. O que a gente faz agora? O que a gente faz? Fazer o quê? Ele falou que o y é o dobro de x ou que a velocidade de y é o dobro de x? Da velocidade de x. Ele falou da velocidade. Ele não falou do y. Diga. Derivar de novo? Quando você derivar de novo, você vai aparecer aqui a segunda derivada de x. Vai aparecer aqui a segunda derivada de y. A gente não sabe que significado vai ter. Tá bom? Tu queres colocar já que dx dt é igual a 2 dy dt? É isso? Mas se tu colocares aqui, ó, dx dt igual a 2 vezes dy dt, tu vai colocar dy dt em evidência, vai ficar 2 xt mais yt, certo? E esse produto está dando 0. Tá? A ideia é boa. Pode fazer isso. A ideia é boa. Nós queremos saber, ó. Queremos pontos. Onde dx dt é igual... Não, é dy, né? dy dt é igual a 2 vezes dx dt. Certo? É isso que a gente quer, tá? Onde dy dt seja o dobro de dx dt. Bem, dy dt está bem aqui. Então vamos fazer isso. Vai ficar x de t dx dt mais y de t, e aqui vai aparecer 2 dx dt. Isso é igual a 0. E agora? Coloca o dx dt em evidência. Dx dt vezes. Vai ficar x de t mais 2 y de t. Isso é igual a 0. E agora? Vamos, ideias? Oi? Tu queres usar essa equação? Como? Substitui o quê?
A gente vai querer fazer isso? Acho que tem que fazer o contrário, tem que vir de lá para cá. E não daqui para lá. Não sei se dá a mesma. Sim, e aqui? Como é que vocês resolvem uma coisa dessa? Não tem um produto que está dando zero? Quando é que um produto dá zero? Quando um deles é zero. Qual deles tem que ser zero? Esse aqui. Por que tem que ser esse igual a zero? Porque, por hipótese, esse aqui é maior que zero. Certo? Então, como? Como por hipótese? dx dt é maior que zero, segue que esse cara, x de t mais 2y de t, tem que ser zero. Daí você conclui que x de t tem que ser igual a menos 2y de t. Tudo bem? Achou o x? Agora sim você faz o que você falou. Que é o quê? Você sabe que x, sabemos que x quadrado de t mais, é x quadrado? É, né? Mais y quadrado de t é igual a 5, tá? Agora quem é o x? O x é 2y, né? Isso. Vai ficar 2y de t ao quadrado mais y quadrado de t, isso é igual a 5, tá? Isso aqui vai ficar 4y ao quadrado de t mais y ao quadrado de t igual a 5. Aqui vai dar 5 y ao quadrado de t igual a 5. Aqui o 5 cancela, vai ficar y quadrado de t é igual a 1. Quem é o y? Oi? Não entendi. Tá, já esqueci. Vai. Y quadrado de t é igual a 1. Quem é y? Quem é y? 1. Por que não menos 1? Porque o y é positivo, é só no na semicircunferência da parte de cima, tá? Então isso implica que y de t é igual a 1, certo? Se o y de t é igual a 1, quanto vale o x? Quanto vale o x? É só você ver a relação inicial aqui, ó. O y de t não é 1, então o x tem que ser quanto? Menos 2. Ok? Menos 2, tá? Que implica que o x de t tem que ser menos 2. Então, o ponto que tu queres é x menos 2, então é para cá, tá? Isso aqui é raiz de 5 ao quadrado, né? Raiz de 5, a raiz é um pouco maior que 2, né? Então, menos 2 está por aqui, assim. Menos 2 e 1 por aqui. Então, é nesse ponto que acontece isso. Só nesse ponto. Tudo bem? Nesse ponto que a gente tem exatamente essa característica, que a velocidade de x é positiva. Você tem a característica que a velocidade de y é o dobro da velocidade de x. Tá? Nesse ponto só nele, não em outro lugar, tá? Nessa semicircunferência. Deu para entender o problema? Tá? Muito bem. Vamos para o próximo problema. Antes de irmos para o próximo problema, se por acaso eu pensasse em colocar algo assim para você.
e eu pedisse assim, calcula a derivada dessa função. Qual é a primeira coisa que tu tens que fazer? Meio diário, né? Meio diário. Aí, irei usar o quê? Derivada do quociente. Que mais? Regra da cadeia. Que mais? Regra do produto. Que mais? Derivada da exponencial. AX. Olha aí. 1, 2, 3, 4. 4 regras. Tu já ganhou 0,4. Não é? Porque para cada regra que você diz que você está usando, é 0,1 garantido. Né? Já ganhou 0,4. Coisa linda, né? Aí tu deriva. Te diverte. Assim essa vai ser a única prova que tu vai fazer nesse nível da tua vida. Então, tu tem que desfrutar do momento. Tá? Aproveite. Vamos lá. Próximo problema. Um tanque de água possui o formato de um cone circular reto invertido. Vou colocar aqui o cone. Tá? Com base de raio 2. Então, o raio aqui da base é 2. Tá? E a altura é igual a 6. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, então você tem aqui uma fonte de água, né? 2 metros cúbicos por minuto. Tá? Encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então, existe aqui um certo nível de água. Tá bom? Que está aumentando, né? Tem aqui um nível de água aí. Essa água, claro que ela vai aumentando, né? O nível. À medida que eu vou colocando aqui, se não tem saída de água, isso só sobe. No início, claro que no início, a velocidade que essa água está subindo é mais rápida, tá? Porque a região que está sendo cheia é muito pequena, tá? Mas à medida que ela vai subindo, é como se essa velocidade que está subindo vai freando, tá bom? Então, vou chamar isso aqui de H. Tá bom? E aqui existe um raio também. Vou chamar de Rzinho. Tá? Então, esse que é o nosso problema. Tá? Então, o que tu tens que conseguir enxergar daí são triângulos. Tem que enxergar o seguinte, ó. Tem que enxergar que tu pode traçar essa altura e olhando para essa geratriz do cone e olhando para o raio, isso forma um triângulo fundamental aqui, que se você gira esse triângulo, a superfície de revolução é o cone, tá? Então vamos pegar esse triângulo fundamental. É isso aí, o triângulo fundamental. Essa altura aqui é 6. Existe um certo lugar onde a água está, que eu vou dizer que é raio R. Aqui é 2. E aqui a altura H. Aqui
aqui h, e tem a altura 6, que é a altura total. Tá bom? Esses dois triângulos eu posso usar um princípio da geometria, que é chamado de quê? Semelhança de triângulos, né? Que a altura maior, 6, ela está para a altura menor, que é h, assim como o raio maior está para o raio menor. Tá? Estou usando aqui semelhança. Semelhança de triângulos. Eu sei também da geometria que eu consigo calcular o volume desse objeto. Tá? E esse volume desse objeto, ele é uma coisa que ele depende do raio, ele depende da altura. E como é que é esse volume? É o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. Quem é a base? πr², certo? É πr ao quadrado vezes a altura, e eu divido isso por 3, certo? Então essa que é a função que determina o volume de um cone, tá? Retorna lá no problema, por favor. Projeta lá o slide. O slide está dizendo o seguinte, ó, encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando. Olha, ele está perguntando, encontre a taxa no qual o nível de água está aumentando. Então é taxa de quem? Taxa de variação do raio ou é a taxa de variação da altura? Taxa de variação da altura. Então, o nosso objetivo, é saber dH dt. É isso que nós queremos, tá? dH dt. Só que o volume, ele vai variando à medida que o raio vai variando, concorda? Tá? A altura também vai variando à medida que o volume está variando. E o raio também está variando à medida que o volume vai variando. Então essas coisas todas dependem uma da outra. Tá? Então o nosso objetivo aqui é deixar só a variável que a gente quer trabalhar. A variável que nós queremos é a variável altura. Tá? Então vou dar um jeito de retirar o raio daqui, sem alterar a conta, obviamente. Então, a partir dessa semelhança, eu posso fazer o seguinte, ó. Multiplicando cruzado isso aqui passou R para lá, passa o 6 para cá, passa o H para cá. Vai ficar R igual a... vai ficar 1/3 de H, né? Tá bom? Então, esse que é o R, tá? 1/3 de H, tá? Então, eu vou substituir isso agora no volume. Agora, o meu volume só depende da altura. Então, o seu volume, que só depende da altura, é igual a π. No lugar do raio, eu estou colocando H sobre 3, que está ao quadrado. Vai ficar H ao quadrado sobre 9 vezes H, isso dividido por 3. Tá bom? Tudo bem? Agora, conserva a primeira, multiplica pela inversa da segunda. Eu vou colocar só volume, tá? Volume é igual a π H ao cubo sobre 27. Certo? Tá bom? Muito bem. Então, esse que é o volume do cone aí. Agora me diz uma coisa. Matematicamente falando, o que será que significa esse 2 metros cúbicos por minuto? A variação do volume, matematicamente, significa... O que é a variação do volume? Como é que a gente escreve? Não fisicamente, matematicamente, é o dV dt, certo? Então, o nosso dV dt, ele é... Cadê? 2. Esse é o dV dt, tá bom? Então, eu vou pegar isso aqui e vou derivar em relação ao tempo, certo? Vou derivar isso aqui. Lembre-se que h depende do tempo. Vou derivar isso aqui em relação ao tempo. Vai ficar dV dt é igual... Derivada disso aqui, ó.
O 3 vem para frente. 3 π h, que depende do tempo. Isso sobre 27 vezes a derivada do h. dh dt. Tudo bem? Tá? O h ao quadrado, claro. Obrigado. H quadrado. Muito bem. Tá? Então vem o 3 para frente, subtrai uma unidade, deriva o h. Tá? Eu sei quanto é dv dt? Quanto é que é? 2. Isso é igual. Dá para simplificar aqui, não dá? Vai ficar 9 aqui embaixo, certo? Fica π vezes h quadrado de t sobre 9 dh dt. Tá? A gente sabe quanto é h? Sabe quanto é h? Quanto é h? O h é quanto? Projeta lá no slide, por favor, que eu acho que eu não coloquei essa informação aqui. Olha lá, ele está dizendo assim, ó. Encontre a taxa na qual o nível de água está aumentando. Então, eu quero saber dH dt. Quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Então, quando o H for 3. Beleza? Então, pronto. Então, vamos colocar aqui no lugar do H é 3. Vai ficar 2 igual a π vezes 3 ao quadrado sobre 9 vezes dH dt. Certo? Esse cara aqui cancela. Então, dH dt é simplesmente 2 sobre π. Tudo bem? Achamos o dH dt. Tá? Então, dificuldade disso. Qual é a dificuldade? Lembre-se, sempre vai ter um texto. Tu vai ter que saber como montar uma equação a partir desse texto. Depois tu tens que saber qual é a derivada que tu tens que achar. Tá? Diga. Esse aqui? Essa parte? Tu queres saber por que não derivou aqui embaixo? É porque assim, ó. O 3 é constante, o π é constante. Deixa eu voltar aqui. O π é constante, o 27 é constante, certo? Então você deriva só isso aqui. Tá bom? Aí a derivada disso aqui é 3h quadrado dH dt, que é o que aparece lá. Tá bom? Muito bem. Mas pode ser, né, que eu chegue na prova de vocês e diga assim, eu não vou colocar texto. Mas pode ser que eu faça igual essa 7ª questão aí. Eu jogue para vocês, ó, suponha y igual a isso, onde x e y são funções de t. Se dx dt é 3, encontre dy dt quando x é 4. Não tem contexto nenhum. Né? Só que também não tem graça. Né? Eu não sei se eu quero ficar sem graça na prova. Eu estou pensando ainda. Então, ó, olha como é que é. A 7ª. Presta muita atenção. Então, ó, eu te dei quem é y. Tá? Então, y é igual a raiz de 2x mais 1. E na letra A, ele diz o seguinte. Determina, ele te dá dx dt, que é 3. E ele quer que você determine quem é o dy dt, quem é esse cara, quando o x é 4. Tá bom? É isso que ele está pedindo, tá? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Derivar quem? Derivar isso aqui em relação a t, certo? Então vai ficar dy dt é igual... Quanto é a derivada disso? Regra da cadeia. Me diz como vai ficar. 1 sobre 2 raiz 2x mais 1 vezes 2 dx dt. Muito bem. Não esqueça que o x depende de t.
Tá? Então você aplica a regra da cadeia, tem que derivar isso aqui de dentro. Derivar isso aqui de dentro esse cara depende de t. Derivada de 2x é 2, derivada desse cara, dx dt. Tudo bem? Tá? Muito bem, olha aí. Mas a gente deu tudo, né? Porque, ó, eu sei quem é esse cara. E eu sei quem é esse cara. Tá? E olha, ainda elimina aqui, ó. Certo? Pega, e eu quero saber só o dy dt. Vai ficar dy dt é igual 1 sobre a raiz de 2 vezes 4 mais 1. dx dt é quanto? É 3. Mas, ó, 2 vezes 4 é 8, com mais 1 é 9. Raiz de 9 é 3. Cancela com 3, dá o quê? Dá 1. Acabou. Não tem contexto nenhum. Só entreguei a questão. Eu não sei, se eu quiser aumentar a nota, eu vou colocar uma dessa. Não sei, vou pensar. Vamos deixar essas 3 questões para o término da aula, se der tempo. A gente retorna aí. Vamos lá. Agora a gente vai voltar na reta tangente. Que agora a gente vai falar de aproximação linear. Falaremos agora de aproximação linear. Suponha que você tenha um certo gráfico. Tá? Aí você tem, nesse gráfico, você tem um certo ponto, um ponto P. Tá? Aí você tem uma reta aí, essa reta, ela é tangente a esse gráfico. A gente já sabe como determinar essa reta, né? Lembra que a reta tangente? A gente sabe que isso aqui é f de P, né? Mais f' de P, x menos P, não é isso? Tá? A equação da reta tangente. Mas você poderia se perguntar, não existe outra reta que passa por esse ponto? Que fica bonitinha aí? Ou não precisa ser necessariamente tangente, mas será que não existe nenhuma outra reta que passa por esse ponto e que é a melhor aproximação dessa curva? Tá? Essa é a pergunta que vocês podem se fazer. Tá? A resposta é não. Essa é a melhor aproximação do gráfico, da função. Não existe nenhuma outra função que seja uma função linear, que seja uma função afim, que passe por esse ponto e que é a melhor aproximação desse gráfico. Não existe nenhuma outra. Essa é a melhor aproximação possível. Tá? E provar que essa é a melhor aproximação possível consiste em você começar a analisar esse erro cometido, essa distância daqui para cá. Tá? Você vai medindo essas distâncias e compara com todas as retas que passam por esse ponto e mede essas distâncias. Quem comete o menor erro possível é a reta tangente. Tá? E é isso que a gente vai analisar a partir de agora. Então, a reta tangente, em termos de aproximação, se você olha para o gráfico de uma função, a impressão que dá, se você for dando zoom, 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 é que a impressão que dá é que o gráfico é como se ele ficasse cada vez mais reto. Tá? Mas não é isso que acontece. Vou colocar aqui para você seno. Tá? Coloca aí o seno. Vou colocar aqui um ponto aqui do seno e vou pedir a reta tangente nesse ponto. Vou pedir aqui a reta tangente. Tá aí a reta tangente, tá? É evidente aqui para você, olhando a essa distância, não parece muito evidente para você que essa reta tangente não é o gráfico da função? Bem diferente do gráfico, né? Mas isso tudo depende do seu ponto de vista, tá?
O ponto de vista nada mais é aquilo que você consegue ver a partir do ponto que você está. Então, se eu começar a me aproximar aqui, então eu já não consigo enxergar mais o todo. Não consigo enxergar mais o gráfico total da função seno. Olhando a essa distância, eu posso suspeitar que o gráfico verde seja do seno. Tá? E eu vou continuar a aproximação. Já olhando a uma distância dessa, eu já posso começar a suspeitar que o gráfico verde talvez fosse uma parábola. Tá bom? Mas aquela que é reta continua sendo sempre uma reta, não importa se eu estou longe ou se eu estou perto. Tá? Eu vou continuar essa aproximação e, olhando a essa distância, eu já não tenho tanta certeza se o gráfico verde é uma parábola e muito menos ser um seno. Mas a reta eu continuo tendo certeza que é uma reta. Tá? Então eu vou aproximando cada vez mais. Tá? Chega um momento que nesse ponto eu começo a ter uma certa suspeita. Será se o verde não é uma reta? É porque eu estou me aproximando muito do ponto, concorda? Estou muito perto do ponto. E eu vou me aproximar tanto, a ponto de que eu vou dizer, espera aí, o verde é uma reta. Está vendo aí? O verde é uma reta. Isso é equivalente aos caras que dizem a Terra é plana. Porque ele está olhando do ponto dele. Ele olha, é só você olhar daqui para frente, olha, não vejo curva nenhuma. Claro, você está assim. Você está no ponto. Tá? Você está no ponto, quanto mais perto do ponto você estiver, mais sem noção geral você terá. Só é possível você ter uma noção visual se você se afasta do ponto. Se você está no ponto, você pensa que é uma reta. Ok? Tá? Muito bem. Então, vamos retornando lá para o nosso slide. Então, a reta tangente, sim, muito perto do ponto, ela é a aproximação perfeita da curva, de forma reta. Tá? É a melhor aproximação da curva. Então, vamos ver como é que se faz essa aproximação. Então, essa aproximação é feita o seguinte. Eu vou pensar aqui na função f e vou pensar aqui na reta tangente, que agora eu vou chamar de L, porque eu estou chamando de aproximação linear. Tá? Então, você pode enxergar a função f nesse ponto x aqui. Nesse ponto x, você pode enxergar a função f como sendo a função L. Tá? A função L é essa distância daqui até aqui, mais esse pedaço. Tá? Esse pedaço aqui é o erro cometido. Tá bom? Claro que à medida que esse x se aproxima do P, se o x se aproximar do P, o que vai acontecer com o erro? O erro tende a zero. Entendeu? No P, o erro é zero. Porque é a mesma imagem. Tá? Então, e essa função L, que é a minha aproximação linear, é a própria reta tangente. É f de P mais f' de P, x menos P. Tá bom? O que nós temos, e é possível provar, é que o limite de x tendendo a P, da função erro, dividido por x menos P, isso aqui dá zero. Isso é possível provar. Tá? Se você pegar a função erro e dividir por x menos P, e você mandar o x ir para P, esse limite dá zero. Olha que incrível isso aqui. Porque, vamos pensar, se o x está indo para P, a gente sabe que a função erro está indo para zero. Mas se o x vai para P, x menos P também tende para zero. Certo? Se as duas coisas tendessem na mesma velocidade, esse limite deveria dar 1. Tudo bem? Se tendesse na mesma velocidade. Tá?
Mas não, né? Mas não é isso que está acontecendo. Quer dizer então que esse cara de cima está indo para zero muito mais rápido, mas muito, infinitamente mais rápido do que esse cara. E o que isso significa? Que a função L é a melhor aproximação em termos de função afim do gráfico da função. Tá? Então vamos tentar provar que isso aqui de fato é verdade. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar isso aqui, tá? F de x é igual a L de x mais a função erro, tá? Vai ficar f de x é igual. Quem é a função L? A função L é f de p mais f' de p, x menos p, mais a função erro. Tá bom? Eu vou pegar agora esse f de p, vou passar para cá. Tá? Vai ficar f de x menos f de p igual a f' de p, x menos p, mais o erro. Tá? Agora eu vou passar também esse cara, que vai ficar bonitinho. Deixa eu passar esse cara aqui, vai ficar negativo bem aqui. E aqui vai ficar igual, tá? Passei as duas parcelas para cá. Agora eu vou dividir tudo por x menos p, já que o x está indo para p, ele não é p, tá? Então eu posso dividir por ele. Vou dividir esse cara por x menos p, vai ficar f de x menos f de p, dividido por x menos p, menos... Esse cara dividido por x menos p vai cancelar x menos p com x menos p, vai ficar só f', certo? F' de p, isso é igual à função erro, dividido por x menos p. Tá bom? Agora vão me perguntar, será que eu posso aplicar o limite aqui, com x tendendo a p? Vamos lá. Esse aqui, o limite dessa com x tendendo a p, que limite é esse? É a derivada da função. A derivada da função f no ponto existe? Existe, está aqui, ó. Ela existe. Então eu posso aplicar o limite. Então o limite desse lado existe. Se existe o limite desse lado, então existe o limite deste lado. Então eu posso aplicar o limite. Tá? Então vai ficar limite de x tendendo a p da f de x menos a f de p por x menos p. Esse cara é uma constante. Então eu já deixo fora do limite aqui. Igual o limite de x tendendo a p da função erro dividido por x menos p. Tá? Isso aqui é a derivada da função. Vai ficar a derivada da função no ponto P menos a derivada da função no ponto P, isso dá zero. Então o limite lá deu zero. Esse limite de x tendendo a P da exponencial não, da função erro menos x dividido por x menos P, isso está dando zero. Ok? Então está aprovado a nossa suspeita. Então, de fato, a função erro vai para zero muito mais rápido do que x se aproxima de p. Tá? Eu estou me aproximando com x de p, o erro já está diminuindo drasticamente. Tá? Tá muito mais rápido do que x se aproxima de p. Muito bem, então uma aproximação linear pela reta tangente é a melhor aproximação possível. Não existe outra melhor. Muito bem. Então, como não existe outra melhor, a gente pode testar algumas coisinhas. Vamos calcular o logaritmo natural. Logaritmo natural de 1,003. Vamos ver como fazer isso. Tá? Calcular o logaritmo de 1,003 não é uma coisa muito legal a ser feita, né? Porque se eu não tiver calculadora, como é que eu vou fazer isso? Esse seria um problema. Mas pensa, se eu não tivesse essa parte decimal, pode projetar aqui o quadro. Se eu não tivesse essa parte decimal aqui, seria o logaritmo natural de 1. O logaritmo natural de 1 é 0. Então seria um resultado que está muito perto do zero, mas não é zero. Tá? Então já tem uma noção, está perto do zero. Usar o logaritmo é difícil.
Mas eu já sei que eu posso fazer utilizando uma aproximação linear. Tá? Então eu vou determinar quem é a função aproximação linear da função logarítmica. Tá? Vamos pegar isso aqui. Então a aproximação linear é o seguinte, é f de p mais f' de p x menos p. A pergunta é, eu quero me aproximar então da função logarítmica. Então a função f é o logaritmo. Mas quem é p? Quem vocês acham que é p? É? Não. Só o p. Não, eu estou me aproximando de quem aqui? De quem? Não, aqui. Estou perto de quem? Do 1. Então o P é 1. Ok? O P é 1. Você tem que sacar quem é o P. Então o P é 1. O que eu tenho que fazer então? A minha função f de x é logaritmo natural de x. Eu tenho que calcular f de p, que é f de 1. F de 1 é logaritmo natural de 1, que é 0. Que tem que calcular f' de 1. Quem é f' de x? Não é 1 sobre x? Então, f' de 1 é 1 sobre 1, que dá 1. Tá bom? Então, esse é a derivada, f' de 1. Tá bom? Agora vamos para quem é a função aproximação linear. A função aproximação linear é f de p, que é o f de 1, é 0, mais f' de p, que é f' de 1, isso deu 1, vezes x menos o p. Quem é o p? O p é 1. Então, nota que o logaritmo ele é aproximado por essa função. Essa função no 1, perto do 1, o logaritmo é muito perto de ser x menos 1. Deu para entender? Tá? Vamos colocar aqui. Colocar aqui, logaritmo natural de x. Esse é o gráfico do logaritmo natural de x. Vou colocar aqui o gráfico de g de x igual a x menos 1, foi isso? É, x menos 1. Tá aí, ó. X menos 1, tá? Então eu vou aproximar aqui. Então, ó, o que é que eu estou dizendo para você? Que aqui perto do 1, o logaritmo ele se confunde com a função x menos 1. Tá? Então, se eu quero saber quanto é o logaritmo de 1,003, a melhor forma de calcular isso é calcular L de 1,003. Entendeu? Ou eu pego a calculadora e só eu jogo o logaritmo de 1,003. Tá? Então, vamos lá. Então, se tu queres saber quem é o logaritmo, então, o logaritmo de 1,003, isso é aproximado L de 1,003. E quem é L de 1,003? É 1,003 menos 1. E isso vai dar 0,003. Deu para entender? Tá? Então, é muito aproximado. O resultado está muito perto disso. Eu estou dizendo que o logaritmo natural de 1,003 é 0,003? Não disse isso. Eu disse que está muito perto disso. Tudo bem? Tá? Muito bem. Isso é para quando tu estiver lá no teu trabalho
Aí tu precisa determinar um logaritmo desse, né? Só que tu esqueceu da tua calculadora, tu tá sem computador, e tu tem uma folha, um lápis e um sonho. Aí tu para e pensa, aula de cálculo, como é que eu aproximo isso? Eu lembro que o Leão fez, era fácil demais. Tá aí, é fácil demais. Fácil demais, é só determinar a reta tangente, saber qual é o ponto e calcular. Tá? Muito bem. Então vamos ver se vocês entenderam. Eu quero resposta rápida, sem titubear. Quem é a aproximação linear da função afim? É a própria função afim. Por quê? Porque o gráfico dela é uma reta. Então, qual é a melhor aproximação de uma reta? É a própria reta. Ok? Então, vamos fazer. Então, essa função é f de x igual a ax mais b. Tá? Vamos determinar quem seria a aproximação linear dela. Eu tenho que saber quem é f de p mais f' no ponto P, x menos p. Certo? Como é um ponto P qualquer, né? Pode projetar aqui. É um ponto P qualquer. Tá? Então vai ficar assim, ó. A aproximação linear dela vai dar o quê? F de p. No lugar do x eu coloco P. Então vai ficar AP mais B. Mais a derivada da função no ponto P. Quem é a derivada da função afim? É o coeficiente angular. Então é o próprio A. E eu não quero aqui no... Aí isso aqui vai ficar x menos P, certo? Tá bom? Agora vai ficar a aproximação linear é igual a AP mais B, esse cara multiplica, mais AX menos AP. E olha lá. Olha aí. Vai ficar a aproximação linear é igual a AX mais B. Olha que coisa linda, né? A aproximação linear da função afim é a própria função afim. Né? Bonitinha, né? Bonitinho. Vamos lá, vamos falar agora de diferenciais. Tá? Diferenciais. Diferenciais, aqui em cálculo 1, não tem mistério. Diferenciais aqui em cálculo 1 é uma coisa meio indiferente. Tá? Basicamente é só derivar. E acabou. Em cálculo 2 tem. Tá? Em cálculo 2 vai aparecer um negocinho lá diferenciado. Vai aparecer o que a gente chama de jacobiano. Tá? Então, conselho que eu te dou. Quando você terminar cálculo 1, aparecer lá no cigar, né? Aparecer lá, excelente com louvor. Né? Apareceu lá, excelente. Comemora durante um dia, né? E depois tu vai pegar um livro de álgebra linear e vai estudar matrizes. Beleza? Ou tu pode pegar um livro do ensino médio mesmo. Vai estudar matrizes. Vai estudar traço de uma matriz. Tu vai estudar determinante de uma matriz. Essas coisinhas todinha. Que tu vai precisar disso em cálculo 2. Aproveita e estuda também geometria analítica. Tá? Procura logo o que é um vetor. Todas essas coisas, tu vai precisar tudo disso em cálculo 2. Tá bom? Depois que tu fizeres tudo isso, aí tu vem para cá estudar cálculo 2. Tá? Muito bem. Então, diferenciais, a gente só introduz aqui para vocês. Onde vai fazer total diferença vai ser no cálculo 2. Quando você chegar lá na técnica de mudança de variável, aí a diferencial é que vai ter o papel fundamental. Aqui para a gente, a diferencial aparece na técnica de mudança de variável na integral, mas não aparece de forma complicada. Lá em cálculo 2, ela vai aparecer de forma um pouco complicada. Tá? Então, entende bem o que nós queremos dizer aqui. Olha só, qual a ideia? A ideia é a seguinte. Suponha que você tenha o seguinte. Um gráfico de uma função assim, tá?
e você tenha aqui esse ponto. Nesse ponto você tem aqui a reta tangente, tá? Tem aí a reta tangente. Você pega aqui, aqui vai ter o seu x, certo? Aqui vai ter o seu x mais h, tá? Quando você fizer x mais h, vai ter uma certa variação aqui, não vai? Uma certa variação, tá? Então, tem uma certa distância aqui. Você pode pensar também nesse triângulo bem aqui, ó. Pode pensar desde aqui, ou você pode pensar só isso aqui, tá? Quem é o coeficiente angular aqui dessa reta mesmo? Essa não é a reta tangente? É a derivada, certo? Então aparece aí a f' de x, já que eu estou pegando aqui no ponto x, tá bom? F' de x. Lembra que eu falei para vocês da f' de x? F' de x é a derivada da função f em relação à variável x, certo? Isso que eu falei para vocês. Só que a f, tu podes enxergar a f como sendo y, não pode? Então você pode enxergar como sendo derivar y em relação a x, tá bom? Então também tu podes enxergar o seguinte, ó, que isso aqui, esse cateto, eu posso chamar isso de dy. Porque eu estou pensando só na reta tangente, eu não estou pensando no gráfico da função. Se eu pensar no gráfico da função, eu não penso dy. Eu penso o quê? Delta y. Tudo bem? Tá? Mas na reta tangente eu penso dy. Essa variação aqui, a gente chama de delta x. Mas a gente pode enxergar também como dx, tá? Enxergar como dx. Então, tu podes enxergar essas duas coisas de forma independente. dy com dx, tá? Então, tu vais começar a olhar isso aqui como, de fato, ser um quociente, não uma notação unificada. Então, quer dizer que tu pode pegar esse dx e passar para o outro lado, tá? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar dy é igual a f' de x dx. Tudo bem? Nota que o tamanho do dx faz modificar o tamanho do dy. Tudo bem? Então, nós podemos enxergar de agora em diante o dy como sendo uma função que depende do dx. E essa função nós chamaremos de diferencial. Tudo bem? A função diferencial dy é igual à derivada da função vezes a diferencial de x. Ficou claro isso? Tá? Então, observa quanto isso é simples. Vamos lá, calcular a diferencial dessas funções. Olha lá qual é a função. É f de x igual x² seno de 2x. Eu quero que você calcule a diferencial dessa função, mas eu já sei que a diferencial é dy igual a f' de x dx. Então, no fundo, pode projetar aqui. No fundo, a única conta que tu precisas fazer é determinar quem é a derivada da f. É só isso que tu precisa fazer, tá? Então, vamos determinar logo quem é a derivada dessa função f, tá? Então, a derivada dessa função f é o seguinte. Como é que eu faço essa derivada aqui? Produto e cadeia. Derivada da primeira, que dá quanto?
2x vezes a segunda normal, certo? Mais a primeira. Opa! O professor já ia errar na prova, né? Tá vendo? Depois ele quer que a gente feche a prova. Cosseno. Tava só testando vocês. Então, derivada é a primeira vezes derivada da segunda, que dá como? Cosseno de 2x vezes 2. Muito bem. Tá? Não tem nada para fazer, concorda? Não tem nada. Então, olha, a diferencial é o quê? É 2x seno de 2x mais 2x quadrado cosseno de 2x, fecha aqui, dx. Pronto. Pedi para você calcular a diferencial. A calcular a diferencial aqui em cálculo 1 se resume a calcular a derivada e organizar dessa forma. É só isso. Não tem segredo. Tá? Ficou claro? Como a gente já sabe derivar, de boa, né? Vamos lá. Próximo. Qual é a próxima diferencial que eu peço lá? Ah, segunda lá. G de S é igual a S 1 mais 2S. Tá? Como é que a gente vai derivar isso? Derivada do quociente. Derivada da primeira, que é 1 vezes a segunda normal. 1 mais 2S. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Olha aí, né? S2. Teve um tempo aí que o pessoal era romântico, postava S2, né? Dividido por... Alguns colocavam SZ. Tinha diferença do SZ para S2? Não? Regra, vocês não me ajudam. É porque eu só vi o pessoal postando isso, eu não sabia o significado. Dividido por 1 mais... Era a mesma coisa? Não? O que era? Era ou não era? E o que era? Ah. Vamos lá, aí dá para cortar aqui, ó. Aí cortar aqui, porque o amor não durou tanto, né? Aqui, G' de S é igual a 1 sobre 1 mais 2S. Aqui, vamos colocar esse 2, né? É mais bonito. Ao quadrado. Pronto. Está aí a derivada, né? Está aí a derivada, então a diferencial de y, só tem que tomar cuidado com as letras, tá? A diferencial de y é isso aqui, 1 sobre 1 mais S2 ao quadrado. Aí, aqui não é dx, aqui é ds. Tá bom? Porque a variável é s. Tudo bem? Só esse cuidado. Gostaram do diferencial? Fácil demais, né? Fácil demais. Na nossa próxima aula, a gente vai ver um negócio chamado de regra de L'Hospital. Aí a gente vai resolver uns limites que a gente penou para resolver aí. A gente vai resolver de uma linha, rapidinho. Vamos fazer a próxima aqui, H de U. Projeta lá, por favor. H de U é igual a exponencial de menos U cosseno de U. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui para derivar isso? Regra do produto e regra da cadeia, porque tem um menos bem aqui, tá? Então, vamos derivar a função H é igual. A derivada disso é menos E elevado a menos U vezes o cosseno de U, tá? Menos essa aqui. Esse menos é do cosseno, tá? Que vai aparecer. Derivada do cosseno é seno. Aí tá aí. Então, a diferencial de y é igual a menos exponencial de u vezes o seno de u
mais o cosseno de U vezes du, tá? du, porque agora a variável é U, tá bom? Então essa é a diferencial. Acabou, tá? Oi? É porque a gente chama a função de y, né? Tá? Nota lá. G a gente chama de y. Aqui f a gente chama de y. Aí mantém padrão ser y. Agora a variável não. A variável depende do que está dentro da função. Tá bom? Muito bem. Vamos retornar lá para os nossos... Nós temos ainda uns 16 minutos, mais ou menos. Então dá para a gente retornar para resolver mais problemas de taxas relacionadas. Olha, problema 4. Cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. A que taxa a área do quadrado está aumentando quando a área do quadrado for 16 centímetros quadrados? Eu tenho um quadrado e eu estou aumentando os lados deles com a mesma taxa, tá? Então, esse é o problema 4. Então, está aumentando esse lado e está aumentando esse lado, na mesma taxa, tá? Então, esse aqui é um L que depende de T, que aqui também é L que depende de T. Então, a área desse quadrado, que depende de T, é como? L ao quadrado que depende de T. Tudo bem? Tudo bem? L quadrado que depende de T. E agora o que é que tu fazes? Deriva a área. Então, a derivada da área com relação a T é igual... Como é que fica aqui? 2 L de T dL dt. Muito bem. Agora, vamos voltar lá no problema. Projeta lá, por favor. Ele diz, ó, cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. O que é esses 6 centímetros por segundo? Derivada do L. É o L que está variando. Então, esse é o dL dt. Já sei que é 6. O que mais? Aqui taxa a área do quadrado está aumentando quando a área do quadrado for 16. Então, ele deu para você dL dt, que é quanto? 6? E esse 16 lá é o quê? É o quê? É a área. Então, a área é 16. Tá? Vai, me ajuda a resolver o problema agora. O que ele quer saber? dA dt. É quanto a área está variando quando a área for 16. Como é que resolve isso? Se a área é 16, então o lado é 4. Então esse aqui é 4, esse aqui é 2 e esse aqui eu já sei que é 6. Certo? Então vai ficar dA dt é igual a 2 vezes 4. Esse 4 sai da área 16 vezes dL dt é da hipótese que é 6. 2 vezes 4, 8, vezes 6 dá 48. Aí é 48 centímetros quadrados, aí tem que ver se é por minuto ou por segundo que está lá no problema. Tá bom? Ok? Só isso. Vamos lá. Próximo problema. Problema dos barcos. Problema dos barcos diz o seguinte. Dois barcos iniciam um movimento partindo de um mesmo ponto. Então estão parados e vai começar o processo de navegação. Tá? Um viaja para o sul a 15 km por hora e o outro viaja para o oeste a 20 km por hora. Aí tem gente que já está pensando, eu já tinha perdido no início aí. Né? Porque saber sul
tudo bem, mas saber oeste, eu não sei para que lado vai. Aí já ia me ferrar aí, mas não importa. É só você não fazer o desenho e sacar que oeste e sul são direções que são perpendiculares. Isso que é o que importa aí no problema, tá bom? Se tu está indo para a direita ou para a esquerda, é indiferente isso, tá? E o outro para oeste é 20 km por hora. A qual taxa a distância entre os barcos está aumentando 2 horas depois, tá? Então vamos colocar aqui o plano cartesiano, que agora vai servir para mim como sendo aquela orientação de norte, sul, leste, oeste, tá? Então esse aqui é o norte, né? Esse aqui é o sul. Para onde fica o oeste? Para a esquerda. Para cá fica o oeste. E para cá fica o quê? Leste. Muito bem. Né? Então, os barcos estão partindo de um mesmo ponto. Se está partindo do mesmo ponto, eu posso adequar que eles estão partindo da origem. Certo? Um está indo para o sul e outro está indo para o oeste. O que vai para o sul, projeta lá. Está com qual velocidade? Projeta o problema lá, por favor. O que está indo para o sul está a 15 km por hora. 15 km por hora. E o outro está a 20 km por hora. Eu quero saber a que distância, qual a taxa, a qual taxa a distância entre os barcos está aumentando 2 horas depois. Então, 2 horas depois. Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Está aqui o primeiro barquinho. Projeta aqui, por favor. O primeiro barquinho está saindo da origem. 2 horas depois, percorreu quantos quilômetros? Esse é o primeiro barquinho? 2 horas depois foi 30 quilômetros. Então veio para cá, assim. Então, essa é a posição menos 30, certo? Aqui para baixo. O segundo barquinho foi para cá. Vai estar onde? 40. Então, ele está na posição menos 40. Já que para cá é negativo, certo? Existe aqui uma certa distância. Existe aqui uma distância entre esses barcos. Existe essa distância entre esses barcos. Você concorda que essa distância sempre existiu a partir do momento que eles saem do lugar? Quando eles saem, tinha uma certa distância. Então, essa distância foi aumentando, 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 entendeu? Aí você sempre vai medindo essas distâncias, tá? Então, aqui é uma distância no eixo Y e aqui é uma distância no eixo X. E isso aqui é a distância entre eles, que eu vou chamar de D maiúsculo. Tá bom? Como que a gente pode relacionar x, y e dzão? Por Pitágoras. Você concorda que x e y depende do tempo? Sim ou não? Depende do tempo. Então, isso aqui vai ficar d grande ao quadrado, tá? Que depende do tempo, é igual a x ao quadrado, que também depende do tempo, mais y ao quadrado, que também depende do tempo. Certo? O que tu vais fazer agora aqui? Vai derivar em relação a quem? Em relação ao tempo. Então, isso aqui vai ficar 2 dt derivada com relação ao tempo igual a 2x de t derivada de x com relação ao tempo mais 2y de t derivada de y com relação ao tempo. E você tem 2 em todo canto aqui, né? Dá para cancelar, tá? E aí, o que é que tu sabes dessa linha? O dx dt é quanto? 15. É 15 dx dt? É a variação aqui, em x. A variação em x é 20, tá? Então, dx dt é 20. Quanto é dy dt? Quanto? 15. Quanto é o x? Quanto é o x?
A gente não vai olhar para esses sinais, tá? São distâncias. Esse x é quanto? 40 e esse y? 30. Quanto é esse d? 50. Teorema de Pitágoras, tá? Então é só tu multiplicar esses caras, somar e depois dividir por 50 e tu vai achar o resultado. Deu para entender? Tá? Só isso, tá? Vamos fazer ela. Sexta. Olha o que nós temos. O comprimento de um retângulo está aumentando a uma taxa de 8 centímetros por segundo e a sua largura está aumentando a uma taxa de 3 centímetros por segundo. Quando o comprimento for 20 e a largura for 10, quão rápido a área do retângulo está aumentando? Tá? Então você tem um retângulo. Esse aqui é o comprimento, tá? E o comprimento está aumentando, que eu vou chamar de C. E essa aqui é a minha largura, vou chamar de L, tá bom? Deixa lá a projeção, por favor. Então, o comprimento ele está aumentando a uma taxa de 8 centímetros por segundo. O que é esse 8 centímetros por segundo? É a derivada de quem? Deixa lá a projeção. O 8 é a derivada de quem? Do C, tá? Então, a derivada do C, a derivada de C com relação ao tempo é 8. A outro dado que foi dado lá, derivada de L, que é 3. Então, dl, dt é 3. Tá bom? Ele diz, ó, quando o comprimento for 20 e a largura for 10. Então, ele está te dando quem é o C. O C é 20 e o L é 10. Então, qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo é o comprimento, que depende do tempo, vezes a largura, que também depende do tempo. Quando fores derivar isso aqui, derivada de A com relação ao tempo, tu tem que aplicar o que aqui? Regra do produto. Então, a derivada de C com relação ao tempo, vezes L mais C em relação ao tempo, vezes a derivada de L. E aí você substitui esses dados e você vai achar o valor que tu queres. Tá bom? Ficou claro? Tá? Então pronto, conseguimos resolver todos os itens basicamente da aula de hoje. Tá bom? Então, bom descanso pessoal, até a próxima aula. Até quarta.